Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato, iniciando mais uma aula de matemática para o primeiro ano. Nessa aula número 3, nós continuamos com o estudo do capítulo 5, que trata sobre a função exponencial. E hoje iremos fazer uma revisão sobre a operação de radiciação. Sim, aquela mesma que aparece em aquelas raízes. Além disso, também iremos ver algumas propriedades dos radicais, quais são elas e como fazê-las. Então, vamos comigo. Bom, gente, vamos começar falando sobre o que é a raiz aritmética ou raiz enésima de um número. Acompanhe comigo a seguinte definição. Chama-se raiz enésima aritmética de A, o número real e não negativo B, tal que B elevado a n é igual a A, com esse n sendo um valor maior ou igual a 1. Ou seja, como é que eu posso escrever isso aqui tudo? Eu chamo de raiz enésima, coloco o radical, aí eu coloco o valor de A dentro dele. Enésima quer dizer que o índice da raiz é n, e isso vai ser igual a b. Aí, pessoal, lembrando que n, a e b são números, tá certo? Então, vejamos a seguinte estrutura disso. Você tem aqui, né, uma raiz enésima de um número igual a b. Aí vamos observar aqui. Primeiro, esse símbolozinho aqui é chamado de radical, que a gente conhece como raiz, não é isso? Mas o nome dele é radical, tá certo? No radical, esse númerozinho n que aparece aqui no canto é chamado de índice. Vamos lembrar que, se a raiz for quadrada, não é obrigatório colocar o número 2, mas ela pode vir. Agora, se for cúbica, quarta, quinta, sexta e por aí vai, o número aparece. Tudo bem? O número que fica dentro do radical é chamado de radicando, certo? Que é o número que você vai extrair a raiz dele, certo? E essa igualdade resulta em um número, que é chamado raiz aritmética deste radicando neste índice, ok? Então, todos esses são números e vocês conheceram quem são os termos da radiciação. E onde o principal deles que a gente vai trabalhar é o resultado, que é chamado de raiz aritmética. Tudo bem? Então, prosseguimos. Vamos ver aqui alguns exemplos de raízes, tá certo? De como calcular. Por exemplo, a raiz de índice 2 do número 9, também chamado de raiz quadrada de 9. Ela é igual a quanto? A 3. Por quê? Porque se você, fizer como a definição aqui, pegar esse número que é a raiz, que é o 3, elevar ao índice 2, fica 3 ao quadrado, não é isso? Ele vai resultar no valor que tem aqui dentro, que é o radicando, que é igual a 9. Entendido? Então, é como se fosse, pessoal, a operação inversa da potência. Tudo bem? Na letra B, o exemplo que eu tenho aqui, raiz cúbica de 8. Ela é igual a quanto? A 2. Pois, da mesma forma, se você elevar o 2 ao cubo, aqui é o mesmo índice, certo? Você vai encontrar o valor de 8, que é o valor que está aqui dentro do radicando. Vamos ver outro exemplo. Se eu pegar aqui o número 625 e extrair a sua raiz quarta, certo? Que número eu vou encontrar? Eu vou encontrar o 5. Por quê? Como vocês já viram acima, se eu elevar o 5 à quarta potência, resulta em 625, que é como se fosse 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes, tá certo? Aí, no caso, fica 25 vezes 25, que dá 625, ok? Agora vem aqui a letra D. Na letra D, tem aqui raiz quadrada. Veja que aqui não apareceu o índice. O índice é 1? Não. Quando não aparece é 2, tá, pessoal? Raiz quadrada de menos 16. Aí tem um detalhe muito importante que a gente vai saber agora. Esse número, pessoal, não pertence aos reais. Isso quer dizer o quê? Nos números reais, não existe número que elevado ao quadrado resulte em um número negativo. Portanto, esse valor aqui não é definido, tá certo? Então, passemos adiante. De certa maneira, você vai ver também que qualquer número negativo, se tiver num radical com índice par, essa raiz ela não existe nos números reais. Agora, se o índice for ímpar,
ela pode existir, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver melhor sobre isso. E por fim, o exemplo é, eu tenho aqui raiz quinta de 1. Isso é igual a quanto? A 1. Por quê? Porque se você levar o 1 a qualquer expoente, no caso aqui 5, você vai encontrar o valor de 1, tá certo? Então, a raiz de qualquer índice de 1 é sempre igual a 1. Da mesma forma, a raiz de qualquer índice do zero também é igual a zero, tá certo? Ok. Então, deu para relembrar aqui, né, algumas operações práticas e básicas que a gente já viu, né? Só fizemos novas definições. E agora a gente vai começar a ver as propriedades dos radicais. Bom, a primeira delas diz o seguinte: a raiz enésima de um número elevado à enésima potência é o próprio número. Como assim? Você vai ter a seguinte situação, gente. Eu vou separar aqui em dois casos para a gente poder entender. O primeiro caso, se o valor de n for ímpar, isso quer dizer o quê? Que ele pode ser 1, 3, 5, 7, né? 9, por aí vai, só não pode ser par. Aí lembrando, esse n é quem? É o nosso índice da raiz, tá certo? Aí acompanha aqui. Isso quer dizer o quê? Se esse n for ímpar, e você tiver aqui uma raiz de índice n com um radicando, tendo uma potência com um expoente igual ao n, você pode simplesmente cancelar um pelo outro, resultando apenas o valor que está aqui dentro. Mas isso só vale se esse índice for um valor ímpar, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui a raiz cúbica de 8, certo? Beleza. A gente viu agora há pouco que isso aqui é 2. Mas eu sei que o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, tá certo? Igual eu tinha aqui. Aí, o que eu posso fazer? Eu vou eliminar, certo? Vou fazer para vocês verem aqui. Pronto. Eu vou eliminar o 3 do índice com o 3 do expoente. Sobrou apenas quem? O 2. Portanto, isso é igual a 2. Aí você vê a propriedade aqui aparecendo. Se você tem um radicando com um expoente igual ao índice, você vai cancelar. E resulta no próprio número que está aqui dentro, se ele for ímpar. Tá certo? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui a raiz quinta de menos 3 elevado a 5. Eu vou eliminar o expoente e o índice e resulta apenas no próprio número. Veja que é o mesmo valor que está aqui dentro, tá certo? Não mudou o sinal. Outro exemplo de novo, a raiz cúbica de menos 8. Como eu falei para vocês, se aqui for ímpar, aqui pode ser negativo. Agora, se aqui for par, que no caso era 2, certo? Não existe. Mas nesse caso, o menos 8, pessoal, é a mesma coisa que o menos 2 elevado ao cubo. Igual eu tinha feito aqui, só mudou o sinal. Aí eu vou eliminar o expoente com o índice, né? Sobra quem? O menos 2, tá certo? Correçãozinha aqui. Menos 2. Ok, então. Pronto, gente. Então, nesse primeiro caso, tá aí os exemplos que a gente acabou de citar. Agora, no segundo caso, se o n for par, o que acontece, né? Se o valor do índice for 2, 4, 6, 8, né? E por aí vai, só não pode ser zero, tá certo? Acontece que, para todo e qualquer valor de A pertencente aos reais, né? Se esse n aqui for par, temos que a raiz enésima de A elevado a n é igual ao módulo de A. Pronto. Gente, o que é módulo? Pronto. Esse sinalzinho aqui, pessoal, é chamado de módulo. O que o módulo faz? O módulo de um número é o seu valor absoluto. Por exemplo, se aqui você está vendo 3 negativo, o número que tem aqui só é 3. O sinal é negativo, mas o número é apenas 3. Se aqui você está vendo 2, o número é 2, certo? Não importa o sinal. Você vai analisar apenas o número. Ou seja, se o índice for par, nesse caso aqui, né, que você vai eliminar o expoente com o índice, o valor que tiver aqui, você vai escrever apenas o número sem o sinal. Vamos ver os exemplos. Primeiro aqui eu tenho a raiz quadrada, né, de índice 2, de menos 5 ao quadrado. Pela regra, né,
eu devo eliminar o índice com o expoente e sobra o menos 5. Porém, como aqui é um número par, o resultado disso é igual ao seu módulo, né? E quem é o módulo de menos 5? É o número 5 sem sinal, tá certo? Ou seja, se o índice for par, será sempre um número positivo, tá certo? Se o índice for par, né, na raiz, ela vai ser sempre positiva, ok? Aí por quê? Observe o seguinte. Nós sabemos que menos 5 ao quadrado resulta em 25 positivo. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, por isso é que fica essa questão do módulo, sempre ser positivo. Outro exemplo. A raiz quarta de menos 2 elevado a 4. Observe que aqui é um número, olha, par, certo? 4 é um número par. Por isso, né, quando você cancelar aqui esse 4 com o expoente 4, vai dar um módulo de 2, né? E o módulo de 2 é igual a 2, ok? Se fosse positivo, iria ficar um número positivo, porque o módulo de um número positivo é ele mesmo. Agora, os negativos só basta você tirar o sinal. Beleza? Pronto. Então, vimos aqui a primeira e a das mais importantes propriedades. Vamos ver agora as outras. Continuando aqui, gente. A próxima propriedade, né, diz o seguinte. A raiz aritmética de um produto... produto, gente, é uma multiplicação, certo? É igual ao produto das raízes aritméticas dos fatores. Vamos ver aqui o exemplo. Isso quer dizer o quê, né? Se você tiver um número A e um número B dentro de um mesmo radical, você pode separar ele no mesmo radical com o mesmo índice. E o contrário também. Se você tiver dois radicais com o mesmo índice e número diferente dentro, você pode juntá-los em um só. Beleza? Vamos ver aqui o exemplo. Se eu fosse fazer isso aqui, quanto é a raiz de 2 vezes 3? Pronto. Você pode separar, né? É a mesma coisa que a raiz de 2 vezes a raiz de 3. E você pode fazer separadamente, tá certo? Outro exemplo. Quanto que seria a raiz de 2 vezes a raiz de 18? Pronto. Aqui está separado. Eu posso, então, juntar em um só. Juntei. Aí eu tenho aqui a operação. 2 vezes 18 é igual a 36. E a gente sabe que essa raiz quadrada ela é exata, né? Quanto é a raiz quadrada de 36? É 6. Então, nesse caso aqui, eu consegui obter o resultado. Aqui não, eu poderia fazer um por um, né, e depois multiplicar. Ok, pessoal? Simples, tá bom? Próximo. Como aqui eu falei do produto, eu vou falar agora do quociente. O que é o quociente? É uma divisão, certo? Diz que a raiz aritmética de um quociente é igual ao quociente das raízes de A e de B. Como eu fiz aqui, eu só vou mudar a operação, tá certo? Seria mais ou menos isso. Você tem, dentro de um radical, uma divisão, certo? De A dividido por B, uma fração. Aí você vai fazer o quê? Você pode escrever o numerador e o denominador dentro de um índice para cada um deles, sendo que esse próprio radical, né, terá o mesmo índice, né, que no caso aqui é n. O número que tiver lá, você repete. Acompanhe comigo o exemplo. Eu tenho aqui a raiz cúbica de 5 terços. Isso é a mesma coisa que eu separar isso. É a mesma coisa que a raiz cúbica de 5 dividido pela raiz cúbica de 3. Pronto. É só você aplicar essa propriedade, né? No caso aqui, eles estão juntos, eu separei em 2, do mesmo índice. O outro exemplo, B. Eu tenho aqui a raiz de 32 dividido pela raiz de 2. Aqui eles estão separados, né? Igual aqui o segundo membro. Então, eu posso juntar. Vamos juntar, então. Que fica, olha, o mesmo índice, que no caso aqui é 2 que não aparece, não é isso? E eu tenho 32 dividido por 2. Isso dá quanto? Dá 16. E nós sabemos que a raiz de 16 é um número exato, ela é 4, tá certo? Então, isso aqui dessa propriedade me ajudou a resolver esse problema, tá bom? Beleza. Vamos agora para a quarta propriedade, que fala o seguinte. A potência de uma raiz aritmética é obtida elevando-se o radicando ao referido expoente. Como assim? Olha só. Você tem aqui uma potência em que a base é uma raiz, certo? Para resolver isso, o que você faz? Basta você elevar
o que tiver dentro da raiz, né, que é o radicando, a essa potência, a esse expoente. Veja aqui o primeiro exemplo. Eu tenho aqui raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou escrever a raiz cúbica de 2, só que eu vou elevar o 2 que está aqui ao quadrado, certo? E nós sabemos que 2 ao quadrado é 4. E isso resulta em quê? Raiz cúbica de 4. Pronto. O que foi que eu fiz? Eu só elevei o radicando ao expoente que estava aqui. Tá? Outro exemplo, acompanhe aqui comigo. Eu quero a raiz quadrada de 2 elevado a 6. Como é que eu faço isso? Eu vou escrever o 2, que está dentro da raiz, né, que é o radicando, elevado a 6. Aí, pessoal, olha só um detalhe. O 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2, não é isso? Aí, todo mundo sabe que quando não aparece o índice, ele é igual a 2, certo? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso eliminar esse índice 2 com esse expoente 2. Quem que sobra? Sobra o 2 elevado a 3, que eu sei que isso aqui é igual a 8. Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 6 é igual a 8. Ok? Eu usei aqui essa propriedade, né, da potência e usei a primeira que eu poderia cancelar o expoente igual ao índice. Tudo bem? Pronto. Vamos ver agora aqui as duas últimas, que elas são assim, bem interessantes. Diz o seguinte, a quinta propriedade. Podemos alterar o índice de um radical sem alterar o valor numérico da raiz aritmética. Como? Multiplicando ou dividindo o expoente do radicando, né, e o índice pelo mesmo número inteiro e positivo. Vamos ver aqui o exemplo. Eu posso fazer o que então, né? Se eu tiver aqui uma raiz, né, tá aqui o meu índice, tá aqui o expoente. Eu posso tanto multiplicar por um mesmo número os dois, ou eu posso dividir pelo mesmo número os dois, tá? Isso é importante para quê? Para simplificar cálculos. Observe. Por exemplo, aqui. Eu tenho aqui raiz quarta de 3 elevado ao cubo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por 5, tá? Tanto o índice quanto o expoente. Isso vai resultar em 4 vezes 5, 20. 3 vezes 5, 15. Ou seja, essa raiz quarta de 3 ao cubo é a mesma raiz vigésima de 2 elevado a 15. Tá certo? Ou eu poderia também fazer o contrário, pegar isso aqui e dividir por 5 e encontrar o mesmo. Tá certo? Vai depender, pessoal, do problema que você vai resolver. Tá bom? No caso aqui, eu multipliquei tudo por 5, tanto o expoente quanto o índice. O exemplo B. Eu tenho aqui raiz sexta de 5 ao cubo. O que eu posso fazer? Né? O 6 e o 3, eles pertencem à mesma tabuada, no caso do 3, não é isso? Então, eu posso dividir os dois por 3. Aí, vamos aqui. Eu vou dividir o 6 por 3 e o 3 por 3. Que vai resultar em 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. Aí, essa raiz ficou agora. Raiz quadrada, né? De 5 elevado a 1. Esse expoente aqui eu posso tirar, né? Esse índice, perdão. E 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 5. Ou seja, aqui eu consegui simplificar esse radical, deixando dessa forma mais simples. Tá certo? Igual, pessoal, eu tinha feito aqui. Se você observar, aqui o índice é 2, certo? Eu faço 2 dividido por 2 dá 1, certo? E aqui eu faço 6 dividido por 2, que dá igual a 3. Quem que sobra? 2. Esse 1 não precisa mais botar. E coloco apenas o 2, o 3. 2 ao cubo é 8. E pronto. Encontrei o mesmo resultado. Certo? Beleza. Última propriedade. Vamos lá. Sexta e última. Podemos calcular a raiz de uma raiz aritmética multiplicando os índices das raízes e mantendo inalterado o radicando. Isso quer dizer o quê? Se você tiver uma raiz dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra, basta você multiplicar os índices que tiver aqui, deixando o que está dentro do radicando igual. Olhe,
Eu peguei só o P e multipliquei pelo N. Só isso. Nada mais. Tá certo? Então, vamos aqui continuar. Pela propriedade, né, eu posso fazer o quê? Multiplicar os índices e deixar escrito apenas em um radical. Isso é a chamada raiz de raiz. Tá certo? Exemplo. Eu quero a raiz quinta da raiz cúbica de 2. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o 5 e multiplicar pelo 3 e escrever uma nova raiz, sendo que o 2 continua aqui dentro. 5 vezes 3 é 15. Então, fica a raiz 15ª de 2. Certo? Só fiz multiplicar os dois índices. Escrevi apenas um radical. Nesse caso aqui, eu tenho raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 3. O número que está aqui dentro, pessoal, é o 3. Agora que eu tenho raízes de índice 2, certo? 2, 2. Ou seja, basta eu multiplicar esses todos os dois que tem aqui, né, 3 vezes, 2 vezes 2 vezes 2, e escrever o 3 dentro do índice, certo? Do radical. Aí o que acontece? Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então fica raiz oitava de 3. Tá certo? Basta você multiplicar o que tem aqui. Beleza. Então, pessoal, é basicamente isso que a gente tem que relembrar sobre radicais e suas propriedades. Tá certo? Deixo agora para vocês a atividade número 3, que deverá ser feita até o dia 29, quinta-feira, e as questões estão no livro didático, na página 158, são as questões 16, 19, 20 e 26. Cada uma delas lida, né, com essa questão da definição de raiz enésima de um número e as suas propriedades. Basta você ver os exemplos que você consegue responder, tá bom? Então é isso, bons estudos e até nossa próxima aula.